Olá, nesse vídeo vamos falar sobre linguagem corporal. Para muitos, o silêncio é a melhor forma de esconder seus reais pensamentos. A verdade é que a linguagem silenciosa revela mais os pensamentos e sentimentos do que a linguagem verbal. Para quem pratica a leitura corporal, divergências de pensamentos são facilmente notadas. Essa é uma ferramenta poderosa para quem está tentando identificar manipulação ou persuasão em um indivíduo. Alguns indícios podem ser mal compreendidos, porém, você tem o direito de perguntar algo sutil para confirmar sua teoria ou estado de alerta. Esse tipo de análise é importante para quem costuma se enganar com as pessoas, né? Então, dados secretos são revelados e funciona como uma leitura de mente. A leitura de face não é a única que existe. No processo de comunicação, todo o corpo está envolvido na informação. 55% da comunicação é pela linguagem corporal, 38% pela entonação da voz e o resto é pelas palavras em si. Ao analisar alguém, não leve muito a sério. Suas ações também podem entregar o que está fazendo. Opte sempre pela sutileza. A primeira técnica consiste na análise das roupas, aparências. Então, uma roupa confortável demonstra confiança, demonstra que a pessoa está relaxada, confortável, né? Uma pessoa que está muito arrumada demonstra a intenção de chamar a atenção. Então, quer dizer que ela realmente planejou chamar a atenção naquele momento. Acessórios e tatuagens demonstram algumas crenças pessoais, como, por exemplo, um crucifixo demonstra que a pessoa é religiosa, ou então alguma tatuagem pode revelar alguma coisa sobre ela, alguma informação. A segunda técnica diz respeito à postura. A cabeça alta demonstra confiança. Ombros curvados demonstram vulnerabilidade e desconforto. Então aquela pessoa que sempre está muito curvadinha e tal, provavelmente ela está desconfortável com a situação. O andar perdido, então aquela pessoa que anda meio sem rumo, mostra que ela está com sentimentos indecisos. Então ela não sabe se ela está feliz, se está triste ou para onde que ela vai. Perceba que uma conversa, a pessoa se aproxima ou se afasta. Então aquela pessoa que vem se aproximando enquanto você conversa com ela, provavelmente ela está feliz com o assunto e está gostando daquela conversa. A que vai se afastando provavelmente está ficando cada vez mais desconfortável com a sua presença. As pernas também representam bastante coisa. Quando elas estão apontadas na sua direção, ou seja, você está de frente, de pé para a pessoa, e as pernas delas estão apontadas para você, mostra que a pessoa se sente relaxada e confia em você. As mãos para trás do corpo ou dentro do bolso significam que ela pode estar escondendo alguma coisa, ou ela não quer revelar algum tipo de informação. A terceira técnica diz respeito ao rosto. O rosto também é essencial. Um sorriso verdadeiro contagia o rosto todo. Então as marcas de expressão vão para o corpo todo, para o rosto todo. Ele não fica só ali na parte da boca, na parte do sorriso em si. A maxila tensa, fechada, demonstra que a pessoa está se sentindo contrariada. Então parece que é uma coisa que ela quer falar, mas não pode, ela fica ali completamente contida. Um sim com um sorriso falso, ou seja, aquele sorriso que não contagia o rosto todo, representa a impossibilidade de fugir da situação. Então, geralmente no ambiente de trabalho ou num ambiente que a pessoa é muito inferior à outra, e ela não consegue realmente fugir daquela situação. A quarta técnica que a gente vai ver agora são os olhos. Então, manter um contato visual é sinal que a pessoa não está mentindo. Então, pessoas que mentem geralmente tendem a olhar para outro lugar enquanto elas falam. Mas tem um problema. Mentirosos compulsivos sabem disso, então você deve prestar atenção em vários outros detalhes do olhar antes de tomar esse tipo de conclusão. Como, por exemplo, aquele olhar para cima, ou olhar para baixo, olhar para o lado de repente quando fala, representam várias coisas diferentes. Olhar para cima, por exemplo, representa aquela construção de ideia baseada no além, então a pessoa está geralmente inventando aquela situação. O olhar para baixo, a pessoa está usando uma desculpa de acordo com uma história antiga que ela tem. O tempo médio de contato visual é de 7 a 10 segundos. Acima disso gera desconforto e é um indício que a pessoa está realmente mentindo. A quarta estratégia é a voz. Preste atenção na entonação e no volume da voz. Preste atenção na entonação da voz. Ao conversar com a pessoa, o tom é relaxante, confiante ou afiado explosivo? Geralmente, isso demonstra a vontade da pessoa em continuar a conversa. A frequência do som usada para um discurso
gera vibrações e comandam os sentimentos transmitidos. A sexta estratégia é a posição da coluna. Uma boa postura indica que a pessoa está relaxada e com domínio do que ela está falando, o que está acontecendo naquele ambiente. O abalo de emoções pode levar a uma postura corcunda. Então, a pessoa que está se sentindo muito tímida ou que está se sentindo muito desconfortável, ela acaba curvando os seus ombros. Os ombros caídos podem significar fugas do holofote ou simplesmente uma timidez. Então, não tem como saber exatamente o que está acontecendo ali, mas você tem alguns indícios do que pode ser. Lembrando que a postura pode apresentar sentimentos reais de dor física. Portanto, sempre pergunte antes de tirar conclusões. Às vezes a pessoa está meio curvada ou está com uma postura meio estranha. Pergunta, ela pode estar com uma hernia de disco, ela pode estar com uma dor na lombar, ela pode estar com a perna machucada, pode ter acontecido alguma coisa. Então é bom perguntar antes de fazer uma análise da postura. A estratégia 7 é focada nas pernas. As pernas dizem muito o que uma pessoa pensa ou sente. Pernas cruzadas, por exemplo, uma cruzada forte, significa que a pessoa está fechada e desconfortável com a situação que está acontecendo. As pernas que se movem o tempo todo, que ficam batendo no chão, que ficam pisando, demonstram ansiedade, irritação, ou então pode ser os dois. Então é sempre bom ter algum sinal de confirmação antes de tomar alguma conclusão sobre a sua análise. Além desses sinais, use sempre a sua intuição. Sinta a emoção presente no ambiente e decida se é um ambiente que você deve continuar, que você deve permanecer, que você está sendo bem aceito. Muitas vezes retirar é a melhor opção. Ambientes otimistas levam à felicidade, então ficar perto de pessoas manipuladoras faz a alma se sentir sugada e cansada. Outros indicadores muito importantes. Aperto de mão. Aquele aperto de mão seguro, eficaz e firme passam segurança. Aquele aperto de mão mole, breve, sem contato visual, indicam insegurança, desconforto, timidez, podendo também ser ansiedade e nervosismo. As sobrancelhas. Elas só sobem em 3 ocasiões: na surpresa, no medo e na preocupação. Então, sempre que a sobrancelha subir, você sabe que vai ser um desses 3 sentimentos. Queixo e pescoço. O queixo para frente representa a teimosia e a persistência. Aquele queixo no pescoço, que é fechadinho, olhando para baixo, ele realmente te faz olhar para baixo. Ele mostra um sinal de extrema timidez. Os braços cruzados indicam que você está fechado para as ideias do outro. É um dos melhores indicadores de receptividade. Balançar muito a cabeça pode parecer patético, a não ser que sejam instruções importantes que precisam ser compreendidas por completo. Ou seja, o chefe que está te passando uma função que você tem que fazer, que não pode ter nenhum erro. Aí nesse momento é importante ter aquela confirmação constante, continuar mexendo para ver que a pessoa realmente está entendendo e prestando atenção. Caso contrário, pode parecer algo patético. As palavras representam pensamentos do indivíduo, o caráter, temperamento e padrões de comportamento. A leitura de mentes é um talento digno daqueles que aprenderam a ler sinais corretos e, inclusive, eles conseguem encontrar uma mentira durante essa leitura de mente. Desconfio de frases até onde eu sei, como alguém já dizia. Então a pessoa está terceirizando aquela ideia ou aquela informação e está tirando completamente aquela responsabilidade dele sobre o que ele está falando. Afirmações em terceira pessoa sempre vão te mostrar que a pessoa não quer realmente que você entenda ela como o assunto principal. Ou seja, inconscientemente você vai achar que a fulana falou tal coisa, mas na verdade ele estava se referindo ao outro, que ele não tem nem ideia de onde veio aquela informação. O tempo verbal presente para descrever algo no passado também é algo muito suspeito para você poder detectar uma mentira. Porque geralmente quando a pessoa começa a criar uma história na cabeça dela, ela vai trazer para o tempo verbal presente, só que ela está se referindo a algo que aconteceu lá atrás. Mas ela está muito preocupada em criar uma história boa, então ela esquece do tempo verbal da situação. Aquelas conversas que de repente começam a ficar muito formais, tendem também a ser mentiras ou serem algum tipo de manipulação. É muito importante ficar esperto com esse tipo de coisa. Outra tática que os mentirosos usam, nesse caso os culpados por ter feito alguma coisa, como algum crime, é usar uma conversa leve, palavras leves e tranquilas para descrever a situação. Como, por exemplo, aquela pessoa que traiu a outra num relacionamento, diz, não estava te traindo, eu só saí com outra pessoa, fui conversar, assim, ele consegue realmente manipular as palavras
para trazer mais sutileza, aquela culpa que carrega nele da situação. As pessoas que falam muito rápido demonstram nervosismo e ansiedade. Falar muito devagar apresenta depressão e desinteresse pela conversa. Então parece que a pessoa realmente não quer saber daquela conversa e não está muito focada na conversa em si. Mudanças repetidas do tom de voz indicam informações sendo escondidas. Então, quando começa a mudar o tom de voz constantemente, insiste naquela mudança de tom de voz e de assunto, geralmente mostra uma desonestidade e mostra que realmente tem algo escondido ali no meio da história, né? O ambiente contribui muito para reações e respostas. Portanto, se pretende uma conversa agradável, o ambiente é essencial para essa conversa poder ser agradável. Antes de analisar alguém, lembre-se de algumas regras. Esteja sempre de mente aberta, ouça mais, fale menos e evite uma leitura errada. Cada vez que você interage demais com a situação, você pode acabar induzindo alguma situação ou alguma análise própria. Pense amplo ao invés de prestar atenção em todos os detalhes e todos os gestos e tudo o que está acontecendo. Então é importante ter um cenário maior, um panorama maior da situação para você tirar algum tipo de conclusão. Foque sempre nas partes confusas e deixe a pessoa esclarecer antes de tirar conclusões. Lembrando que o contexto faz toda parte do que está sendo expressado. Então, se você tem alguma dúvida ou se você tirou alguma conclusão que você não tem muita certeza ou que você realmente quer provar alguma coisa, é bom você perguntar. Faça uma pergunta sutil, que não vai ser muito invasiva, e esclareça antes de tirar alguma conclusão. Lembre-se, você pode estar fazendo julgamento de alguma pessoa inconscientemente. Então, essas técnicas servem para você realmente entender melhor o que está acontecendo e não para julgar uma pessoa em si.